Meus irmãos, hoje nós continuamos os nossos estudos no capítulo 8 da Confissão de Fé, da nossa Confissão de Fé de Westminster, de Cristo o Mediador. No, na semana passada, no último estudo, nós refletimos basicamente sobre uma introdução. Temos alguns aspectos mais introdutórios sobre Jesus ser o único mediador. Refletimos sobre algumas coisas relacionadas e hoje nós passamos para o segundo artigo, para o segundo ponto, que começa a aprofundar um pouco mais nos ofícios de Jesus, na verdade, nas naturezas de Jesus. Semana passada nós vimos um pouco sobre os ofícios, como ele, como mediador, exerce algumas funções. As três principais funções, vocês lembram quais são? Os ofícios de Cristo, o tríplice ofício de Cristo? Lembra? Michael, mesmo Gabriel que não estava aqui, mas sabe? Senhor, sacerdote É, Isso, sacerdote, rei. e Meu rei. Deus, sacerdote, rei, mediador e. Eu ia falar pro Jonathan responder aqui, que tá aqui do lado. ele sabe Pode responder, falar. eles falaram Bom, sacerdote, rei, quais são e tá os três faltando um. ofícios de Senhor, Cristo? Não, os três ofícios de Cristo. Ah, seria. Peraí. Profeta, né? Sacerdote e rei. Sim, sim, sim. Isso, muito bem, Jonathan. Gabriel, o Michael estava falando o Senhor, né? Mas Senhor, claro, Isso. o Senhor é o aspecto principal de Jesus como um rei, né? É um sinônimo de rei, de certa forma. Não só de rei, né? Mas como dono, nosso dono de modo geral. Como no final da oração do Pai Nosso, diz que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o reino de Cristo, o poder e a glória dele. Então, ele ser nosso Senhor abarca tudo isso, né? Mas os três ofícios que nós refletimos na semana passada foram exatamente esses, de profeta, que o Gabriel falou, o John também respondeu, né? Sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. E hoje, como eu disse, nós vamos focar mais nas duas naturezas de Cristo. Cristo como Deus e Cristo como homem, a famosa união hipostática. Vamos ler o conteúdo da confissão mesmo, em si. Diz o seguinte, esse ponto 2 do capítulo 8. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Inicialmente, para compreender as duas naturezas de Cristo, nós temos que entender um pouco sobre a Trindade, a divindade. Mas isso já foi tratado no capítulo 2 da Confissão de Fé. Nós já temos estudos, aulas sobre isso, sobre a divindade em si, sobre a Trindade, sobre cada uma, algumas reflexões sobre cada uma das pessoas da divindade, né? Então, nós não vamos focar muito nisso, nesses pressupostos que nós já devemos ter, de que Jesus é a segunda pessoa da divindade, segunda pessoa da Trindade, certo? Então, o primeiro ponto que nós extraímos do texto da Confissão de Fé, do capítulo 8, nesse artigo 2, é que Jesus, então, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, é verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. Vamos lá. Como nós vimos já na descrição do catecismo, da confissão, Jesus possui duas naturezas, divina e humana.
E esse primeiro ponto, ele está descrevendo a divindade de Jesus, a natureza divina de Jesus. E essas duas naturezas, nós vamos aprofundar um pouco mais em cada uma delas, sobre não só sobre os conceitos, mas sobre motivos também, sobre a estrutura do ofício de mediador de Jesus Cristo, sobre por que Jesus é o perfeito mediador, enfim, sobre as duas naturezas, né? E é importante nós termos isso em mente, que são duas naturezas. E os credos históricos, eles destacam isso, expressam isso muito bem. O credo apostólico, especialmente, que, ainda que de forma menos aprofundada que os credos posteriores, ele já expressa as duas naturezas de Cristo no seu conteúdo. A parte primeira aí do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, esse primeiro ponto aqui do credo apostólico é sobre Deus Pai. Então, temos aqui a primeira pessoa da divindade. E a segunda pessoa da divindade. E em Jesus Cristo. Então, quando ele fala creio em Deus Pai, ele não está falando que o Pai é Deus somente. É como se o credo apostólico pudesse ser dividido da seguinte maneira: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Deus, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Vocês me ouvem bem, meus irmãos? Parece que tem uma travadinha aqui no notebook. Então percebam, no credo apostólico, creio em Deus, Jesus Cristo. Então, a divindade de Jesus está exposta aí, e a humanidade de Jesus no que segue. Jesus é seu único filho, santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E depois vem a outra parte, e não é conteúdo para nós tratarmos agora, que fala da terceira pessoa da divindade, né? Creio no Espírito Santo. Então, meus irmãos, no credo apostólico nós já temos, ainda que de uma forma não tão clara, eu digo não tão clara porque os credos posteriores, e especialmente a declaração de fé da Calcedônia, que eu trouxe para nossa reflexão também, traz de forma muito mais específica as duas naturezas de Cristo. Olhe para vocês verem o conteúdo da declaração de fé da Calcedônia. Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Esse é o Theotokos. Então, meus irmãos, percebam como que a declaração de fé da Calcedônia, especialmente nessa primeira parte, tem uma segunda parte, nós já vamos passar para ela. Ela é toda focada nas duas naturezas de Cristo. Percebam um detalhe, ó, perfeito quanto a divindade, perfeito quanto a humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, alma racional e corpo, da mesma substância do Pai, segundo a divindade, e da mesma substância de nós, segundo a humanidade. Então é um credo todo focado nas duas substâncias, nas duas naturezas de Jesus. Isso por quê? Porque, desde sempre, Satanás deturpou a doutrina bíblica, e especialmente a doutrina sobre Cristo. Uns diziam que Jesus não era Deus, outros que Jesus não é homem.
não era homem, outros que Jesus era uma mera criatura, outros que Jesus é um ser superior, mas não é divino, enfim. E nós temos ainda hoje esse tipo de, de heresia. Vocês conhecem alguma heresia, alguma denominação pseudo-cristã moderna que nega alguma das duas divindades de Jesus? Na época, lá no século É o arianismo? IV, se eu não me engano, os arianos negavam, né? Então, os arianos negavam, mas isso é mais antigo, né? Os arianos negavam a divindade de Cristo. Testemunho de Jeová Os testemunhos de Jeová negam a divindade de Cristo, ainda dos hoje. mortos. Eles dizem que Jesus é uma criação de Deus. E os mormons também, exatamente. Os kardecistas, porque o espiritismo kardecista, ele é uma seita cristã. Ele é oriundo do cristianismo. Eles arrogam para si ser cristão, sabe? Saiu do cristianismo, de certa forma. E eles negam também que Jesus é Deus. Afirmam que Jesus é um espírito superior, um ser superior. Vamos para a segunda parte da declaração de fé da Calcedônia. Olha como que ela continua. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. Percebam que ela é toda focada nas duas naturezas de Cristo, dada a importância dessa doutrina que nós vamos nos aprofundar um pouco mais agora. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, a hipóstasis, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo, Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres nos transmitiu. Então ele se refere ao credo apostólico, ao credo dos primeiros pais, que já transmitiu, perceba, que essa declaração de fé, ela, que eu creio que é do século, é a mais recente, eu não tenho certeza se é século VIII, ou se ela é mais recente ainda do que isso. Mas ela menciona que o credo apostólico já ensina as duas naturezas de Cristo, divina e humana. Então percebam quanto que é profundo, né? Então vamos lá, Jesus é Deus. Isso que essa primeira afirmação da nossa confissão de fé diz. Ele é um Deus consubstanciado ao Pai, da mesma substância do Pai. E essa palavra substância ela é muito utilizada para a mesma definição da Trindade, que as três pessoas da divindade, elas são consubstanciadas, elas têm a mesma substância. Apesar de serem pessoas distintas, elas são da mesma essência, da mesma substância divina. Então Jesus é Deus da mesma substância do Pai. Acho que voltou. Tá travado aqui. Deu uma travadinha, mas eu acho que voltou. Você já passou o próximo ponto? Ah, agora apareceu. Vamos cantar um salmo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando entre vós, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se nós aproveitássemos o nosso tempo ocioso, salmodiando, né, estaremos cheios do Espírito Santo, sem dúvida, sem dúvida. Ontem, voltando de Belo Horizonte, eu cantei, cara, pus a letra do salmo assim, com cuidado, né, e cantei uns 4 salmos grandes. Foi bem agradável. Vamos lá. Provar que Jesus é Deus, meus irmãos, é a coisa mais facilmente ridícula nas Escrituras. Facilmente ridícula. Então, eu trouxe apenas 2 versos, especialmente uma referência bíblica, que é João 1, que já é a manifestação mais clara de que Jesus é Deus.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não nos aprofundaremos muito na prova de que Jesus é Deus, porque já tratamos isso no capítulo 2, já de Deus e da Santíssima Trindade. E João 3,16 nos diz outra coisa sobre Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por esse texto nos fala que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Então, que Jesus não somente é Deus, mas ele é o Filho de Deus. E o que isso nos ensina, meus irmãos, em relação a nós? Né? Antes de entrar na pergunta, é importante afirmar também sobre a geração eterna de Jesus. Vocês perceberam no credo, na declaração de fé da Calcedônia, que fala sobre a geração eterna de Jesus. Então, compreendemos que o Filho, na economia da Trindade, ele é eternamente gerado do Pai. E o Espírito Santo, ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. Mas é eternamente exatamente porque não houve, na verdade, criação. Jesus não foi criado. Ele é eternamente gerado do Pai como um filho. Segunda pessoa da divindade. Então vamos lá. Jesus é o Filho unigênito de Deus. E nós podemos refletir então agora sobre filiação de Deus. Se Jesus é o único Filho de Deus, como diz o Credo Apostólico, né, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Passemos a essa pergunta. Como nós, então, somos filhos de Deus? Como Jesus é o único Filho de Deus, se nós também somos filhos? Algum de vocês pode contribuir com essa resposta? Vocês conseguem resolver logicamente esse quase problema? Eu creio que somos filhos adotados em Cristo Jesus, que é o Filho unigênito, né, de Deus Pai. Perfeito, perfeito. Pergunta boba até, né, meus irmãos? Simples. Mas é interessante a gente refletir sobre a natureza da filiação. Jesus é o Filho unigênito. O que isso significa? Significa que ele é o único gerado. Então a Bíblia não se contradiz quando nós somos chamados de filhos, porque Jesus é o único Filho gerado e ele é eternamente gerado do Pai. Nós não fomos gerados. Por exemplo, uma senhora que borda, que faz bordados. A minha mãe, por exemplo, faz bordados e crochê, esse tipo de coisa. Ela me gerou e ao William, meu irmão. Nós somos gerados da mamãe. Mas ela cria também as suas artes. Uma peça de roupa, um tapete, um bordado. Ela pode dizer, nós podemos dizer que esse bordado é um filho dela? De modo nenhum, de modo nenhum. Por isso, a doutrina da adoção é tão importante, porque todos somos criaturas de Deus. Toda a humanidade é criatura de Deus, mas não filhos de Deus. E é muito comum nós às vezes ouvirmos falar, né, somos todos filhos de Deus. Que toda a humanidade, qualquer um, o traficante que mata 8.000 pessoas e morre, e depois posta no Facebook uma foto dele com uma asinha falando: o céu ganhou, recebeu um anjo. Vocês já viram isso? Há uma falsa ideia popular de que todos são filhos de Deus. Mas isso não é verdade. Ser criação de Deus não é ser filho. Assim como a minha mãe, que pode fazer uma arte, ou um carpinteiro que constrói uma cadeira, uma mesa de madeira, essa cadeira não é filha dele, é uma mera criação. Então, entender de fato que não somos todos filhos de Deus por sermos criaturas é muito importante. Porque agora, com Jesus, é o único filho gerado de Deus,
E por causa dele, de sua mediação, como estamos aprendendo, nós somos adotados. Então, de criaturas, nós passamos a ser filhos de Deus. Mas filhos adotados, não gerados. Não fomos gerados filhos de Deus, fomos adotados como filhos de Deus. Segundo ponto. Então, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Isso é muito importante para nós. Nós vamos ver o quanto isso é importante mais à frente. Segundo ponto. Jesus, o Filho de Deus, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Percebam que é o conteúdo da declaração de fé da Calcedônia, né? Ainda que de forma ainda mais resumida. A confissão de fé, nesse ponto 2, ela resume a declaração de fé da Calcedônia para tratar sobre a humanidade de Jesus. Então, Jesus é homem e verdadeiramente homem. É equivocado, meus irmãos, dizer que Jesus é meio a meio, né? Jesus é 50% homem, 50% Deus. E óbvio que vocês já viram falar sobre isso. Mas também não parece adequado dizer que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Trabalhar com porcentagem, isso é ilógico, porque daria 200%, não faz muito sentido. Então, uma afirmação mais precisa é a usar o advérbio verdadeiramente. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em João 1, nós vemos que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é a união, meus irmãos. A encarnação do Verbo é a união hipostática. É a união da natureza divina com a natureza humana. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Isso é algo que os credos nos dizem. E também o ponto 2 da nossa confissão de fé. Então, percebam como isso se relaciona com a encarnação do Verbo e o quanto isso é importante para nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E tabernaculou entre nós. Deus, então, se tornou homem. E como se deu essa encarnação? Ela se deu de duas maneiras. Primeiro, pela conceição de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Ela não se deu por geração natural. E a segunda é que ele nasceu da Virgem Maria. Então, o primeiro ponto é sobre o Espírito Santo. Vamos tratar sobre essa concepção livre do pecado original. Nós tratamos disso em algumas aulas passadas, acho que sobre as alianças. Vocês se lembram, meus irmãos? Por que era necessário que Jesus fosse concebido pelo poder do Espírito Santo? Irmão Gabriel, você consegue pensar sobre isso? Já pensou, às vezes, já está até na ponta da língua, né? Por que era necessário que Jesus fosse concebido pelo poder do Espírito Santo? Que a concepção dele não fosse por geração natural, né, vindo de Adão. Algum outro irmão aí também? E se fosse pela concepção vindo do, de um ser humano, consequentemente, ele também carregaria o pecado. O pecado é transmitido por geração natural. Então, os filhos de Adão nasceram à imagem e semelhança de Adão, com o pecado. O pecado era transmitido por meio de geração natural, sexual. E a concepção de Jesus, não sendo por meio da geração natural, o livrou do pecado original. É uma concepção milagrosa. E ela tem esse efeito de tornar Jesus. Não tornar Jesus, porque ele não foi tornado sem pecado, né? Mas é exatamente a concepção pelo Espírito Santo
é que façam que Jesus, então, não tenha o pecado original que nós temos, porque fomos gerados de forma natural. A imagem e semelhança de Adão. Jesus não. Tem certa lógica, né? É racional essa questão É, que faz com que ele não tenha pecado. É claro, ele é Deus, já não teria, mas mas como tem homem, né? que comunicar isso como homem. Exatamente. E nós estamos estudando o credo apostólico lá na igreja, não chegamos ainda nessa parte. Mas percebam o quanto é profundo essa mera declaração, essa simples frase. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Isso tem, na verdade, um significado para o evangelho essencial. Essencial. Né? Vamos avançar. Então, é uma concepção milagrosa. O Espírito Santo, com o seu poder, santifica a natureza de Cristo desde a sua concepção, impedindo que o pecado original fosse transmitido por meio da geração natural e ordinária. E isso era necessário por alguns motivos. Primeiro, para que Cristo fosse um sacrifício perfeito. Para ser um sacrifício perfeito, Jesus não podia ter pecado. Segundo, para que pudesse santificar o seu povo, como que alguém que tem pecado pode santificar um pecador? E para que toda a sua obra e ensino fosse perfeitamente santos e verdadeiros. E esse ponto aqui é muito relevante, meus irmãos. A obra e ensino. Vamos focar aqui no ensino de Jesus. O ensino de Jesus era santo e perfeito, certo? Óbvio que é certo. Isso mostra para nós que o pecado corrompe o ensino. O pecado corrompe o intelecto. O pecado está completamente ligado com a mentira, com heresias. Então, nós estamos sujeitos a que o nosso ensino não seja adequado, não seja correto, por causa do pecado. Então, a santidade, né, a falta de pecado, a concepção santa e imaculada de Jesus Cristo faz com que o ensino e a obra dele sejam perfeitos também. Não há mancha de pecado em nada que Jesus ensina. Tudo que ele fala com verdade suprema, com perfeita pureza, com perfeita santidade. Por isso ele é o mestre perfeito. Por isso ele é o mestre por excelência. Porque tudo que ele ensina é perfeito, não havendo nele pecado. É uma coisa boba, mas é interessante, né, a gente pensar assim. E, no mesmo instante da concepção, o Espírito Santo uniu inseparavelmente a natureza humana à pessoa eterna do Filho de Deus. Então, outra coisa importante sobre a concepção pelo poder do Espírito Santo é que o poder do Espírito Santo une as duas naturezas de Jesus. É um milagre da união inseparável das duas naturezas, por causa da concepção pelo poder do Espírito Santo. E outra coisa que o próprio credo apostólico traz sobre a concepção de Jesus é que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Sobre o nascimento virginal de Maria, não somente virginal, mas sobre o nascimento da mulher Maria mesmo, é muito importante. Essa simples frase, nasceu da Virgem Maria, ela compartilha conosco verdades maravilhosas sobre o Evangelho. Primeiro, ela confirma a verdadeira humanidade de Cristo. Então, o Verbo, o Filho de Deus, se tornou homem, encarnou-se por meio do ventre de uma mulher, Maria. Deus, então, se tornou homem. Deus se tornou homem. Isso cumpre e confirma as promessas messiânicas. Promessas essas de que Jesus seria descendente de Abraão, que o descendente de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. Nós já vimos isso quando tratamos das alianças. Que ele
também seria filho de Davi, conforme todas essas promessas de Deus. E diversas outras promessas também. O nascimento virginal cumpre profecias. Isaías 7,14 diz, é uma profecia específica sobre o nascimento virginal. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7,14, né? Também Gênesis 3,15, que a semente nascerá da mulher. Então, o nascimento virginal de Maria, ele cumpre profecias também. Esse nascimento virginal de Jesus faz de Jesus a figura da regeneração dos crentes. Assim como Cristo nasceu sobrenaturalmente da Virgem, também os crentes nascem espiritualmente pela ação soberana de Deus e não pela vontade humana. Jesus não nasceu da vontade do homem. E o homem regenerado, isso em Romanos 8, o apóstolo Paulo deixa claro. O homem regenerado não nasce da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Um outro aspecto é que sobre o tríplice ofício de Cristo, o nascimento de Maria confirma Jesus como rei. Confirma o ofício de rei e de governo de Jesus Cristo. Por quê? Porque o sangue da família real vem de Maria, por geração natural. E também de José, por adoção. Não sei se os irmãos sabiam disso. Mas Jesus nasceu na família real. Na família real. Isso nós vemos em Mateus 1 e em Lucas 3. Oh, até não mudei isso. Não é Lucas 1, não. É Lucas 3. Mateus 1, do 1 ao 17. Irmão, você pode abrir, por gentileza? Mateus 1, do 1 ao 17. Nós não vamos ler tudo, não. Mas se vocês se lembram, é a genealogia. É a genealogia de Jesus. E em Lucas 3, do 23 ao 28 também. Ó, geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá. Judá, Tamar, Pérez, Zerá, Esrom, e aí vai descendo. Vai descendo, descendo, descendo. De Raabe, né, Boaz, até chegar a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Por que isso é importante, meus irmãos? Sobe um pouco aí, irmão. Antes da deportação para a Babilônia. Olha aqui, ó. Arão, Aminadab, Nasson, Salmão. Salmão gerou Boaz, de Raabe, a prostituta. Boaz gerou de Rute, do livro de Rute, a Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou Salomão. Salomão gerou Roboão, Abias, Asa, Josafá. E vocês vão vendo que todos estes são reis. Todos estes são reis de Judá. Reis do Reino do Sul. Depois que o reino dividiu, o Reino do Sul continuou sendo governado por filhos de Davi. E depois da deportação da Babilônia, a mesma coisa. A descendência continua, 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 até chegar em José, pai de Jesus Cristo, que adotou Jesus Cristo. Então, José, marido de Maria, ele é da descendência, da linhagem real, meus irmãos. Vocês já perceberam isso? José é da linhagem real. José era para ser rei de Israel. Como o pecado já tinha dominado Israel também, nós tínhamos Herodes governando Israel. Maldito. Nós tínhamos ímpios governando Israel, e não um próprio descendente de Judá, um próprio filho de Davi, um rei por excelência, um rei por natureza, alguém que tem sangue da família real. Qual a família real daqui do Brasil? Que é a família de Orleans e Bragança. Tem até um deputado federal, que é o Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, ele é descendente da família real. Por que ele não está governando o Brasil? Porque a família real deixou de governar. O Brasil se tornou uma república. Isso é uma outra questão, um outro problema. Lá em Israel é a mesma coisa. Os reis de Israel deixaram de ser da linhagem de Deus, da linhagem que Deus disse. E em Lucas 3, nós vemos outra linhagem.
outra linhagem. Vocês vão perceber aí que são outros nomes, é uma outra linhagem. A linhagem de Lucas 3 é, olha, é de Maria, é a linhagem de Maria. Desce aqui, irmão, por gentileza, no verso 32. 32, Davi. E Davi gerou Natã. Perceba, José é da linhagem de Salomão e Maria é da linhagem de Natã, o outro filho de Davi. Então, percebam que Jesus era da família real. José era para ser o rei de Israel. José era para ser o rei de Israel. E Maria era para ser a rainha de Israel. Então, Jesus nasce como sendo o verdadeiro descendente, especialmente pela linhagem real de José, seu pai adotivo. Especialmente pela linhagem real de José. Jesus nasce como rei. Então, voltemos lá para os slides. Jesus é rei, porque ele descende de Maria. E ele tem sangue real por causa disso. Então, o nascimento virginal, ele carrega, é de Maria, ele carrega muito mais profundidade também, como nós estamos vendo. Passemos, então, para o terceiro ponto, que as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Pode haver confusão quando nós pensamos sobre essa união. Ora, são duas naturezas, assim como a Trindade. São três pessoas, e elas são distintas, mas da mesma substância e essência. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas o Pai não é o Filho nem o Espírito Santo. Jesus não é o Pai nem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Mas ambos são Deus, o mesmo Deus. As duas naturezas, mesma coisa. E aí o texto confessional e da declaração de fé da Calcedônia também tenta deixar claro que são duas naturezas distintas, mas que elas são inteiras em si, por si, perfeitas e foram, pelo poder do Espírito Santo, como nós já vimos, inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Então Jesus é único, é uma só pessoa, mas ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Cristo não é parcialmente Deus e parcialmente homem, ele é verdadeiramente Deus. Ele possui, ou seja, ele possui tudo o que pertence à natureza divina. Então, todas as características da essência divina, Deus tem. E ele é verdadeiramente homem. Ele possui todas as características, tudo que pertence à natureza humana, ele tem. Então, atributos de Deus ele tem. Ele é soberano, ele é santo, ele é justo, ele é perfeito, ele é imutável, em seu ser, sabedoria, justiça, bondade, verdade, santidade. E ele é homem. Então, ele tem emoções, sentimentos, ele tem um corpo, ele tem alma. Tudo isso, emoções, sentimentos, como eu já disse. Ou seja, ele é verdadeiramente um homem também. Sim, irmão? É só fazer um comentário que é relatado no Evangelho de João, quando Jesus estava na cruz, ele disse: "Tenho sede", né? Isso é Exatamente, bem lembrado. uma grande demonstração da humanidade de Jesus. Perfeitamente. As necessidades, né? E isso é maravilhoso para nós, meus irmãos. Jesus, ele sofreu como nós, verdadeiramente. Muitos que negam a humanidade de Jesus, negam que o sofrimento dele tenha sido real. Diz que Jesus, na verdade, ele foi uma simulação. Se Jesus era somente Deus ali, ele não poderia sofrer, ele não poderia sequer morrer. Mas como homem, verdadeiramente homem, ele sentia sede, tristeza. Ele sentiu tristeza no Getsemane. Ele chora. Não era falso aquele choro. Aquela tristeza não era de mentira, era verdadeira. Como um verdadeiro homem, herdando todas essas características de Maria. E ele morre. Deus morre, meus irmãos. Deus pode morrer?
Não. Somente um homem pode morrer. Então, por ser homem, o Deus Filho morre. Mas sem a natureza humana, Deus não poderia morrer. Deus é eterno e infinito. As coisas fazem sentido lógico e racional. A gente vê que as coisas se encaixam, racionalmente, Compreensível. é apalpável. Isso é possível compreender isso de forma lógica, né? Assim como nós vimos a questão do nascimento virginal e a geração pelo Espírito Santo. É. Essa união das duas naturezas, ela é complexa. Não, volta um, irmão, por gentileza. As duas naturezas permanecem aquilo que elas são. Então, a união das duas naturezas não transformam essas naturezas. A divindade continua divina e a humanidade continua humana. Não há uma mistura delas. Pode avançar, irmão, por gentileza. Lembrando, meus irmãos, a qualquer momento vocês podem interromper, perguntar, comentar. Então, perceba, uma natureza não se transforma na outra. Deus não se transformou em homem, deixando de ser Deus. Também as naturezas não se misturam para criar uma terceira coisa, como com uma receita, um bolo, que mistura farinha, água ou leite, fermento ou ovos e se torna um bolo. Não, elas não se misturam para criar outra coisa. Por exemplo, né? Segundo a humanidade de Jesus, ele sentiu fome, ele chorou, ele teve sede, como o irmão William disse. Segundo a sua divindade, ele é eterno. Segundo a sua divindade, ele é o Deus provedor, ele que provê alimento para nós. Segundo a sua humanidade, Cristo morreu, mas ele é, segundo a sua divindade, o Senhor da vida, o dono da vida, aquele que dá e que tira. E essa é a chamada união hipostática. Essa palavra hipostática, ela significa mesmo substância, a união da própria substância. Pode avançar. É uma união perfeita, né, das substâncias divina e humana. Isso que significa hipostática. É, é a substância sendo perfeitamente unida. E passamos ao ponto 4, meus irmãos, que é o último ponto do nosso tratado no estudo de hoje. Percebam então, nós já vimos que Jesus é Deus, que Jesus é homem, e que essa união, ela é perfeita, indissolúvel, ela não contamina uma com a outra, ela não exclui uma outra, não transforma numa outra coisa, e que o fato dele ser homem foi porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E também outros aspectos da vida dele estão no credo, que nós não refletimos, mas padeceu sob Pôncio Pilatos. E isso é sobre a humanidade de Jesus. Foi crucificado, foi morto, foi sepultado. E isso é sobre a humanidade de Jesus também, meus irmãos. Então chegamos ao ponto 4. Portanto, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, já vimos que as duas naturezas se unem. Então não há dois mediadores. Há somente um único mediador entre Deus e o homem. Então percebam, meus irmãos, que não é redundante ao que nós estamos vendo. Nós vamos nos aprofundar agora um pouco mais sobre a necessidade disso. Por quê? Por que o mediador deve ser homem? Não poderia ser uma outra criatura? E eu me baseei, meus irmãos, no Catecismo de Heidelberg para trazer esse conteúdo para nós. O Catecismo de Heidelberg ele esclarece com profundidade, especialmente com o comentário do seu autor Zacarias Ursinus. E ele responde com perfeição sobre as duas naturezas de Jesus Cristo. Então, o perfeito mediador deve ser verdadeiro homem, e homem justo. Por quê tem que ser homem? Primeiro ponto, porque foi um homem que pecou. Logo, o homem deve se satisfazer pelo pecado. Foi um homem que pecou, então o homem deve pagar pelo pecado. Aquele que pecar
ele morre. Se você comer, certamente morrerás. A promessa feita para Adão, de maldição, de morte, que o salário do pecado é a morte, ele não diz outro morrerá, você morrerá. Então, o pacto federal que é de Deus com Adão, nosso primeiro pai, ele não só nos abençoa federalmente, ou seja, se ele cumprisse, nós receberíamos como gerações de Adão as bênçãos. Mas nós já vimos isso no capítulo 6 do pecado e da queda do homem. Mas a maldição nós recebemos também. Por isso que o pecado nós recebemos. Então, o pecado como consequência pela desobediência de Adão, ele é passado para nós por geração natural. Nós já vimos isso. Nesse sentido, é um homem que pecou. Então, a, a humanidade, a raça humana pecou. A raça humana, então, tem que pagar. Não pode ser, então, uma outra criatura. Não pode ser um cachorro. Deus não quer castigar um cachorro por causa do homem. Deus não quer castigar um anjo por causa do homem. Não, foi o homem que pecou. O homem deve morrer. Até porque, abre um parêntese aqui, nenhuma outra criatura poderia pagar pela dívida que é do homem. Também não poderia. Por quê? Porque o mediador precisa ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nenhuma outra criatura poderia pagar pela dívida que é do homem. Então tem que ser um homem. As promessas bíblicas dizem isso também. Que o Messias prometido nas Escrituras seria um homem, descendente da mulher e da linhagem humana. Tinha que ser de Abraão, tinha que ser de Davi, tinha que ser da mulher, tinha que ser nascido da Virgem. E isso, meus irmãos, como nós já refletimos, nos dá conforto. Afinal, Jesus, ele não é um mero homem qualquer. Ou mesmo um Deus que é distante da sua criação, que está irado contra nós. Ele é o nosso irmão. E ele nos representa. Isso fortalece a nossa fé, queridos, na redenção. E isso faz com que nós tenhamos paz, porque como verdadeiro homem, Jesus foi tentado, verdadeiramente tentado, como nós. E ele pode nos socorrer nas nossas tentações. Ele pode nos representar, substituir e nos socorrer nas nossas tentações, meus irmãos, porque ele é verdadeiro homem. Ele é o nosso irmão. Ele é da nossa mesma substância humana. Como nós já vimos, ele chorou, ele se entristeceu. Ele se entristeceu com a morte de um amigo. Verdadeiramente entristecido. Ele era verdadeiramente homem. Ele é verdadeiramente homem. Isso é outra coisa interessante. Jesus, quando ressuscitou, ele não deixou de ser também homem. Jesus é eternamente homem e eternamente Deus. Depois que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e as duas naturezas se uniram, ele nunca mais deixou de ser homem. Ele eternamente compadece de nós e eternamente intercede por nós à direita de Deus, meus irmãos. Jesus nunca mais deixou de ser homem. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Mas não basta ser homem. Tem que ser um homem justo. Por quê? Tem que ser um homem perfeitamente justo. E eu lembro os irmãos que isso está, eu acho, da pergunta 15 ou 16 do Catecismo de Heidelberg. Pelo tempo, eu não coloquei o conteúdo dela aqui, mas dando os devidos créditos. O Catecismo de Heidelberg é muito especial para nós, para o cristão. O mediador devia ser perfeitamente justo. Ou seja, ele não devia ter o pecado original. Mas não só o pecado original, mas o pecado atual. Ele não pode pecar. Por quê? Um pecador precisaria pagar por si mesmo. Como que ele poderia salvar os outros? Se qualquer um dos irmãos aí que tem que pagar pelos seus próprios pecados, que tem uma dívida com Deus infinita, como vocês poderiam pagar a sua dívida e a minha? Jesus sofre pelos outros, não por si. É o justo pelos injustos. Ele não tem pecado. Por isso ele pode sofrer pelo nosso pecado. Ele não tem que pagar por pecado de si próprio. Então ele pode pagar pelos nossos. E então, nós que não temos justiça própria, recebemos então a justiça dele.
que é pura justiça. E um outro aspecto sobre a justiça de Jesus é que, além de não ter pecado, ele é perfeitamente justo porque ele cumpre a lei. E ele cumpre a lei de algumas maneiras. Pela obediência perfeita, ou seja, ele de fato obedece o que nós não conseguimos obedecer, né? Ele cumpre a lei, não só sendo o cumprimento profético dela, nós já refletimos sobre isso nas alianças, no capítulo 7 das alianças, da aliança, do pacto de Deus com o homem, mas ele obedece perfeitamente à lei, então ele cumpre a lei a obedecendo. Então ele é perfeitamente justo por isso. E ele também é justo porque ele cumpre a lei sofrendo o castigo da lei. A lei diz: todo o que pecar morrerá. O salário do pecado é a morte. Todo aquele que transgredir deve sofrer o castigo eterno de Deus. Então, quando ele sofre o castigo, ele está cumprindo a lei, cumprindo a sanção, a punição que a lei prescreve. Jesus cumpre a lei em nós pelo Espírito, porque ele nos regenera. Então, ele nos tira o pecado e nos faz cumprir a lei. Então, ele cumpre a lei também em nós. E um quarto ponto que o Zacarias Ursino nos traz, que ele cumpre a lei ensinando a lei. E aí, meus irmãos, eu abro um parêntese aqui para uma situação que me traz muita ira, que são os antinomialistas ou antinomistas, que são contra o Antigo Testamento, né, os dispensacionalistas, são contra a lei de Deus, os 10 mandamentos serem válidos para nós hoje. Alguns vão ser seletivos, né? Vão pegar só o quarto mandamento, que é o do dia do Senhor, e vão dizer que ele não vale, né? Mas muitos vão dizer que nenhum dos 10 mandamentos vale. Que a lei de Jesus no Novo Testamento é uma outra lei. Mas quando nós vamos lá para o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós vemos claramente que Jesus afirma, né? Não traga um novo mandamento. É um novo mandamento, mas não é um novo mandamento. Ele só ensina a correta compreensão da lei, dos 10 mandamentos, que tinha havia sido deturpado, né? Então, Jesus ensina a lei de Deus, eterna e imutável, a lei que é resumida nos 10 mandamentos, que é resumida em 2 grandes mandamentos. Jesus ensina e assim ele cumpre a lei. Então, Cristo cumpre a lei por nós, em nós e para nós. Sim, irmão Reinaldo? À vontade, meu irmão. Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Boa noite. É uma pergunta que já passou pela minha cabeça, outras pessoas já questionaram, sobre a justiça sobre Jesus o ser justo, né? E Deus também ser justo. Esse fato de Deus ter sacrificado o seu filho não mostra, denota uma injustiça sacrificar um inocente, porque lá no livro de Isaías, Isaías fala que Deus agradou moê-lo. E é lógico que a gente entende que esse sacrifício foi tão perfeito, a obra foi tão magnífica, né? Redenção, a salvação por intermédio daquele sacrifício. Mas Jesus sendo um inocente, isso não parece uma injustiça? É uma ótima pergunta, uma ótima pergunta. Pode falar, irmão, primeiro. Eu quero trazer uma pequena história que eu até vi hoje no Instagram e não vou saber dar os créditos para o autor, mas basicamente é o seguinte: imaginem um reinado, não um Reinaldo, o reinado. Imaginem um reinado e o rei descobre que o tesouro dele está sumindo. E ele determina, por meio de uma lei, que o ladrão deste tesouro vai levar 10 chibatadas. Mas isso não faz com que o ladrão pare de roubar. Aí ele rouba de novo e o mesmo rei dobra. Fala que agora vão ser 20 chibatadas. O ladrão insiste em roubar, não para. Ele dobra para 40. E 40 chibatadas seria uma pena de morte, porque nenhum humano
seria capaz, neste reinado, de suportar 40 chibatadas. E, depois da instituição dessa lei, pegam um ladrão. E o ladrão é a filha do rei. E aí começou a surgir murmúrio no reinado, falando: se o rei matar a sua filha, ele não é amoroso. Mas se Deus não punir a sua filha, ele não é justo. E o rei manteve sua promessa e leva a filha dele para receber a sentença da morte, para tomar as 40 chibatadas. E quando o carrasco levanta o seu chicote com as pontas lotadas de espinhos e está prestes a degolar, bem dizer, a filha do rei, o rei fala: pare. Aí todo mundo olha atentamente para o rei e para o carrasco e para sua filha amarrada a ponto de ser morta. O rei rasga suas vestes, chega atrás de sua filha amarrada, a abraça e fala: pode bater agora. E o carrasco hesita, fala não, ele fala: bata. E aí o carrasco bate, cumpre o juízo e acaba matando o rei, livrando a filha dele da sentença de morte. E isso ilustrou muito bem como Cristo, como Deus, ao mesmo tempo que ele é justo e ao mesmo tempo ele é misericordioso e amoroso para conosco. Achei sensacional e um momento oportuno para compartilhar essa pequena história com os irmãos. Essa ilustração tem um aspecto dela que é o que eu quero destacar, meu irmão Reinaldo, que é a entrega voluntária. Por que não seria injusto, não é injusto Deus Pai matar Jesus, tendo Jesus um inocente? Porque Jesus se entregou voluntariamente. Jesus não era um inocente andando de boa, e aí Deus Pai pega e pega, é você, por uma pena que não era dele. Não. Jesus se entrega. Ele se entrega voluntariamente, como esse rei se entregou voluntariamente. Então, a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. E punido com todo o cálice da ira de Deus Pai. Jesus, ele se entrega voluntariamente para esse fim. Deus Pai, quando pune Jesus, Jesus ali não era mais inocente. Perceba. Isso é muito importante. Lutero vai falar que Jesus foi o homem mais pecador que existiu. Em qual sentido? Porque, estando ali na cruz, nele estavam todos os nossos malditos pecados. Então, ele voluntariamente assume todos os nossos pecados, carrega agora todos os nossos pecados, e então ele se torna punível. E Deus agora não pune mais um justo, ele pune o maior dos pecadores. Não com pecados próprios, mas o pecado estava sobre ele. Ele recebe o cálice da ira de Deus, nesse sentido. Ele estava com o pecado, então Deus Pai o castiga ali. Então perceba, não é injusto porque ele se oferece voluntariamente e Deus não pune um injusto. Deus está punindo ali o pecado e todos os pecados dos eleitos estão sendo punidos em Cristo. E se entregou voluntariamente. Fez sentido? Também? Desculpa a demora, porque o celular está dando um probleminha aqui. Mas fez todo sentido. Fez sim, essa questão de
se é algo voluntário, fez todo sentido. Fez todo sentido, sim. Obrigado. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez pecado. Pelo pecado, Deus condenou o pecado na carne de Jesus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, Cristo cumpre a lei. E o mediador, esse mediador perfeito, ele tem que ser verdadeiro homem. E homem justo, nós já vimos. Mas ele tem que ser verdadeiro Deus. Então, da mesma forma, vamos refletir. Qual a necessidade do mediador ser Deus? Nós vimos que ele tinha que ser um homem. Até agora ele tem que ser homem para se compadecer de nós, para morrer. Deus não poderia morrer. E nós já estudamos que o salário do pecado é a morte. Então, exige-se morte. A satisfação da ira de Deus exige morte. Por isso que animais eram sacrificados na antiga aliança. O sangue, sem derramamento de sangue, Hebreus 9, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deve haver morte, Deus não pode morrer. Então, deve ser homem e homem santo. Mas não basta ser homem e homem justo. Eu falei santo, né? Também, né? Mas o texto é justo. Tem que ser verdadeiro Deus. Tem que ser verdadeiro Deus. Por quê tem que ser verdadeiro Deus? Primeiro, o pecado exige uma punição infinita em valor. No exemplo que o William deu, 40 chibatadas era o infinito. 40 chibatadas era suficiente para destruir uma pessoa, né? O pecado nosso exige uma punição infinita. Por quê? Porque ele é cometido contra o Deus infinito. O mero homem seria esmagado pela ira de Deus e não poderia suportar esse peso. Se Deus derramasse a sua justiça em mim, eu simplesmente seria esmagado completamente, completamente. Somente Deus pode sustentar tal punição. O mero homem não poderia, porque a punição é infinita em valor também. E Jesus suporta uma punição temporal em duração, mas infinita em valor e dignidade. Jesus era Deus. A dignidade do homem que foi morto, crucificado, era infinita. E isso, meus irmãos, aumenta a nossa humilhação e o valor que nós damos na morte de cruz. Quem morreu naquela cruz foi Deus. Ah, Deus não morre, a natureza divina. Mas Jesus era Deus. Igual o Teotocos, né? Maria é mãe de Deus ou não? Ora, Jesus é Deus? É. Então Maria é mãe de Deus. Ela gerou Deus? Não. Deus não é gerado, não é criado. Mas ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus. Então o Teotocos é verdadeiro. Nós, como reformados, afirmamos o Teotocos. Maria é sim mãe de Deus. Corretamente explicado, não como os romanos, os papistas explicam. Da mesma forma, Deus morreu? Deus pode morrer? Não. Mas Jesus é Deus? É. Jesus morreu. Aquela cruz, Deus estava morto. Deus morreu, meus irmãos. A dignidade do sacrifício, ela é infinita. Infinita. Um próximo aspecto é porque tem que ser Deus, o mediador tem que ser verdadeiro Deus, para vencer a morte e aplicar a salvação. Então, um mero homem morreria. Poderia morrer, pagar pelos seus próprios pecados. Eu posso morrer. Os ímpios vão morrer e sofrer eternamente. Os ímpios vão pagar pelos seus pecados. Mas como pagar pelos seus pecados e permanecer vivo e com vida em abundância? Impossível ao homem. Porque a morte deve ser vencida. O mediador precisava ressuscitar pelo seu próprio poder, conquistar a morte e aplicar a redenção aos homens. Então, quando Jesus ressuscita, ele aplica em nós a sua redenção. Ele agora nos dá também a vida eterna. Somente Deus poderia o fazer por si mesmo, por si próprio. Então, também para vencer a morte e aplicar a salvação. Terceiro, também para dar valor infinito ao sacrifício. É o que a gente já falou no ponto A, agora mais especialmente.
A eficácia da redenção depende da dignidade da pessoa e da grandeza do sofrimento. A redenção, meus irmãos, ela tem um preço muito caro. Nós temos que entender isso. A redenção é caríssima, o valor dela é infinito. Qual que é o preço para comprar o perdão de Deus, do Deus eterno? Então, nós temos esses dois aspectos principais que o autor do Catecismo de Heidelberg destaca para nós: a dignidade da pessoa e a grandeza do sofrimento. E Jesus era Deus. Só Deus, portanto, tem o seu valor infinito. Então, o sofrimento de Jesus é infinito. E Jesus suporta a ira de Deus e os tormentos equivalentes ao inferno. É um sofrimento infinito, um sofrimento grande em potência. Portanto, o seu sacrifício é suficiente para todos os pecados. Só por isso, por causa da dignidade, por causa do sofrimento de Jesus. Só Deus poderia suportar tudo isso com perfeita dignidade e aplicar em nós também. Quarto, o mediador deve ser Deus também para revelar a vontade de Deus. A redenção é um mistério. Não é simplesmente um ato de Jesus. A morte de cruz é a revelação da redenção. Aquilo que o apóstolo Paulo traz em Romanos 9, para dar a conhecer a glória a glória da sua graça. A beleza de Deus, Jesus como a imagem do Deus invisível, João 1,18, né? A sua beleza, a perfeição de Deus, na revelação da sua vontade, é um papel que só Deus pode fazer. E na morte de cruz, Jesus revela esse mistério divino, porque ele o conhecia. O apóstolo Paulo vai falar, acho que é 1 Coríntios, que quem conhece o homem senão o Espírito do homem? E quem conhece Deus senão o Espírito de Deus? Então, é o Espírito Santo que nos revela as coisas ocultas de Deus. Né? Da mesma maneira, Jesus sendo Deus, ele conhece o mistério divino, a verdade da vontade de Deus, e somente ele revela perfeitamente o Pai, como eu já disse em João 1,18. E, quinto, também para aplicar em nós a salvação. Por quê, meus irmãos? Não basta perdoar os nossos pecados. Não basta. Se, meu irmão Gabriel, todos os seus pecados forem perdoados hoje, o que vai acontecer amanhã? Honestamente. Creio que eu vou pecar de novo. Nem amanhã. Assim, os seus pecados, todos os seus pecados até meia-noite vão ser perdoados. Amanhã você está lascado de novo. Não basta o perdão dos pecados. Então, a salvação tem que ser aplicada em nós. E o mediador precisa dar o Espírito Santo para o homem. Regenerar o homem e preservar a igreja. Então, por que nós não pecamos mais? Ou quando pecamos, nos entristecemos? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos foi dado. Fomos regenerados. O pecado não tem mais o domínio sobre nós. Nós pecamos, mas agora, como diz em Romanos 7, né, o homem interior, que tem prazer na lei de Deus, ele não aceita o pecado que ele pratica, o mal que ele não quer. E isso é ser regenerado. E mesmo um homem justo não poderia fazer isso. Somente Deus pode. Eu poderia, ainda que eu pudesse, imagina, se eu fosse um homem justo, sem pecado, suponhamos que isso fosse possível. Eu consigo, então, pagar pelos meus próprios pecados, porque eu sou justo. Não, sem pecado não, né? Mas eu me tornaria justo, então eu pago por todos os meus pecados. Eu não poderia fazer isso com vocês. Eu não conseguiria tornar vocês justos. Mas Jesus é a nossa justiça, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o único mediador perfeito, o único mediador e perfeito mediador. Ele não somente paga pelos nossos pecados, mas ele nos dá o Espírito, ele nos santifica e nos glorifica. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago 1,10, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Meus irmãos, Jesus não é
somente Deus, nem somente homem. Ele é tudo que é necessário para a nossa salvação. Não há outro. Não há outro. Vocês entendem? O irmão William destacou a lógica da mediação de Cristo. Não há outro. Não há como. Não tem como. Não há outro nome que importa que sejamos salvos. É Jesus, o Cristo. Jesus, filho de Maria, da Virgem, filho de José, o Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Senhor, perfeito mediador, meus irmãos. E essa verdade, ela nos deve conduzir a ter fé e gratidão e confiança nele, somente na obra dele. Se por algum momento nós agimos de maneira que nós estamos supostamente confiando na nossa própria justiça, arrependa-se. Não tem como, não tem como, se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, algum comentário? Hoje a participação foi pouca, mas algum comentário aí final? Alguma consideração, meus irmãos? Jesus é tão perfeito que não pairou nenhuma dúvida. Perfeita aula. Eu destaco até uma outra coisa interessante, meus irmãos, que eu aprendi com o reverendo Frank Brito, que Jesus como mestre, ele é o perfeito mestre, como nós já vimos, né? Ele cumpre a lei ensinando a lei perfeitamente. E acho que é pertinente agora, porque isso significa que Jesus é o nosso mestre. Então, tudo que nós aprendemos tem que ser com Jesus. Toda doutrina, toda verdade tem que ter sido ensinada por Jesus. Não há doutrina que Jesus não tenha ensinado. Isso é interessante porque, no Novo Testamento, a gente corre o risco de pensar que o apóstolo Paulo escreveu alguma doutrina nova. O apóstolo João, o apóstolo Pedro nas suas cartas. Mas não há doutrina que tenha sido ensinada pelos apóstolos que não tenha sido ensinado antes por Jesus. Não há. Jesus é o perfeito mestre. Ele é o mestre perfeito. Então, tenham isso em mente também sempre, né? Que tem que sempre identificar a conexão do ensino apostólico com Jesus. E, por óbvio, Jesus também não inventou nada. Tudo que Jesus ensina, ele revelou antes, outrora, para os santos profetas. Tudo, 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 tudo. Jesus revelou para eles. A palavra de Jesus, o verbo, foi revelado para os profetas. Então Jesus encarna e agora ele ensina a mesma palavra. Ele é o mestre perfeito. E todos os apóstolos ensinam os ensinos de Jesus. Então tudo tem que sempre voltar para isso, né? Para Jesus. Ele é o perfeito mediador de uma maneira perfeita, né? A redundância ela é necessária para a gente falar de Jesus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Podemos orar então? Vamos orar e eu gostaria que o irmão Gabriel Godoy fizesse essa oração a Deus por meio de Jesus Cristo, o único mediador. Pode ser, meu irmão? Pode sim. Então, oremos. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso. Através da sua graça, podemos compartilhar cada dia sobre o conhecimento da sua palavra, Senhor, que transforma nosso coração, regenera nossa alma, Senhor, e faz nos questionar nossas próprias atitudes. Pai, peço que abençoe a noite cada um que está presente, bem como as respectivas famílias, e que tudo que foi falado hoje seja inculcado em nosso coração, e cada vez mais vamos aprender um pouco mais sobre sua verdade, Senhor, porque sabemos que Cristo é o único e verdadeiro mediador, bem como o nosso irmão Mira trouxe,
a analogia perfeita sobre tão grande amor de Deus para conosco, do Senhor para conosco, esse amor que nem tem como explicar, e pela justiça que o Senhor ainda é, que sejamos cada vez mais justos e mais amorosos com o próximo, aprendendo com a sua justiça e com o seu amor para conosco. Amém.